A entrada do outono, no dia 20 de março, é caracterizada por temperaturas mais baixas durante o amanhecer e ao anoitecer, mas também pelo início do tempo mais seco. Nesta época do ano, há um crescimento considerável dos casos de alergias e problemas respiratórios, como gripe e resfriados. De acordo com a pneumologista Maria José, a vilã do período é a gripe, doença altamente contagiosa, que afeta nariz, garganta e pulmões, e pode se manifestar de forma severa e causar até a morte. Primeiro a gente tem que entender o porquê que isso acontece. Normalmente, você está saindo de um período de uma temperatura mais alta para uma temperatura mais baixa. E justamente no outono é que ocorre, às vezes, esse ajuste. Às vezes você tem uma queda brusca de temperatura, ou chove, né, ou está muito calor e aí chove, esfria. Então, essa mudança brusca de temperatura já é o suficiente, às vezes, para o paciente ter uma crise alérgica, começar a ter, às vezes, uma alteração na doença respiratória já pré-existente, como asma, por exemplo. E também ele fica mais suscetível, às vezes, às infecções virais. Não necessariamente só a gripe, o resfriado, também nessa fase fica mais suscetível. O que a gente pode fazer para prevenir, né? Das alergias, das doenças respiratórias associadas ao sistema imunológico, existem tratamentos medicamentosos ou também algumas observações ambientais para que o paciente possa seguir e prevenir, para evitar essas crises. Então, utilizar o medicamento, visitar o médico que faz esse tipo de tratamento, evitar, às vezes, essa mudança brusca de temperatura, né? Às vezes sai com o corpo quente, está um pouco mais frio, né? E tentar evitar o máximo possível de estar, na verdade, influenciado por essas alterações climáticas, que às vezes é difícil, né? Porque às vezes é imprevisível, às vezes o dia amanhece quente, no final do dia faz um pouco mais de frio, né? Então, não necessariamente a gente consegue, a todo tempo, estar evitando. Mas as infecções virais, ao contrário, elas acontecem por contato físico. Então, é comum que nessa época, de repente, você tenha uma ou outra pessoa já infectada, e se você tiver um contato direto, você também vai pegar a mesma infecção, né? Então, nesse caso, evitar esse contato, lavar as mãos, evitar o contato direto com as pessoas que estão tossindo, que estão espirrando, né? Ter uma boa alimentação, uma boa hidratação, né? O tempo, às vezes, traz um pouco de ressecamento das vias respiratórias, então essa hidratação também vai ajudar a evitar, a melhorar o seu sistema imunológico de alguma forma. A transmissão ocorre por meio de gotículas expelidas pelas pessoas infectadas quando espirram, tossem ou falam. Pode-se contrair também ao se tocar superfícies ou objetos contaminados, levando a mão à boca, olhos e nariz. Portanto, é hora de ligar o sinal de alerta e estar vigilante para amenizar uma enfermidade tão comum nesta época do ano. Então, é por meio direto de contato com os fômites desse paciente. Então, quando você está gripado ou resfriado, você vai transmitir o vírus de pessoa a pessoa quando em contato com essa pessoa que teve contato ali com a tosse, com o espirro, com a saliva que foi expelida, né, naquele ambiente ali que possa ter, de repente, ter sido contaminado, por exemplo, um copo, enfim, algum objeto que você pega e aí dali você já, de repente, tem contato com a sua mucosa e dali já vai, de repente, uma infecção. O que vai determinar se você vai ficar ou não gripado, resfriado, é a possibilidade do seu sistema imunológico naquele momento estar mais funcionante, vamos dizer assim, ou não. Se você tiver naquele momento, de repente, seu sistema imunológico mais debilitado, você vai estar mais propenso a também se resfriar. Gripe e resfriado não são a mesma coisa. É o que explica a médica. Resfriado é um processo viral mais brando e se concentra principalmente no nariz e na garganta. Já a gripe pode trazer febre, prostração e atingir outras partes do sistema respiratório, como o pulmão, e evoluir para uma doença mais grave, como a pneumonia. Existe uma diferença básica, elas não são causadas pelo mesmo vírus, né? O vírus da gripe é o influenza, tipo A, tipo B, é esse que a gente vacina, que tem na vacina que é feita todo ano no Brasil, preconizada, né? Principalmente para idosos e para criança.
Os resfriados são causados pelo adenovírus, o rinovírus. É um vírus mais simples, que causa sintomas mais leves, que tem alterações menos importantes do seu organismo do que o da gripe. A gripe, normalmente, o vírus traz mais complicações, pode ser um precursor, às vezes, de uma pneumonia bacteriana, ou mesmo causar alterações como um vírus mais virulento, como o H1N1, que às vezes causa uma insuficiência respiratória pela SARA, né, que é uma síndrome de angústia respiratória, uma pneumonia viral. Então, há essa diferenciação, principalmente pelos sintomas. E ainda existe, na fase mais da criança, até os 2 anos, principalmente, o vírus sincicial respiratório, que também vai ser o maior responsável pelas infecções nessa faixa etária e que também pode trazer algumas complicações para a criança. Segundo a pneumologista, os grupos que requerem mais atenção nesta época do ano são as crianças, os idosos e as gestantes, alvos da campanha de vacinação contra a gripe realizada todos os anos no país. Então, as pessoas que já têm uma doença prévia, diabetes, uma insuficiência cardíaca congestiva, mesmo as doenças respiratórias, como asma, o paciente DPOC, que é o enfisematose e o bronquítico crônico, eles estão mais sujeitos, às vezes, à descompensação dessas doenças devido à infecção. A infecção vai ser, às vezes, a forma como a doença vai descompensar e trazer para ele complicações, né? Que vão, às vezes, determinar a internação e, com isso, aumenta a morbidade, né? A doença se torna mais grave. Entra aí nesse cuidado os da faixa etária, que são os extremos, as crianças e os idosos, né, que já tem um estado imunológico não completamente, às vezes, competente para combater essas infecções.